Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar um conto do Calvino, Ítalo Calvino, um conto que eu gosto bastante, está nessa obra aqui, O General na Biblioteca, e que se chama Montezuma. Este conto, na verdade, é um diálogo, claro que imaginário, né? Montezuma era imperador do México, da região ali do México, antes da chegada dos espanhóis, antes de descobrirem a América, né? Descobrirem, entre aspas. Se foi descoberto ou invasão, fica a critério. E chegou lá o Hernán Cortés, o explorador espanhol que dominou ali a região. Essa passagem é muito conhecida da história, quando a gente estuda a história das Américas, né? Uma das coisas que a gente estuda é que o Montezuma, ele acreditou que Cortés e toda a sua gente, eles eram divindades, e aí acabou cedendo, entregando ali as terras. É essa visão simplista, muito simplificada da questão, que por acreditar que o Hernán Cortés, os brancos eram divindades, sucumbiram facilmente, né? Então entregaram ouro e tal, e até que resultou no domínio ali da região toda pelos espanhóis. Neste diálogo, que parece ser a entrevista de um eu, que a gente não sabe quem é, pode ser um repórter, pode ser, enfim, qualquer um, mas fica evidente que é um homem branco, colocando Montezuma contra a parede, questionando, fazendo perguntas capciosas, né? Tipo, olha, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não sabia que isso ia botar a perder todo o seu povo, todo o seu domínio e tal, tal. Questionando de maneira bem incisiva. E o Montezuma dá respostas muito boas. E é por isso que eu quero ler alguns trechos deste conto, enfim, deste texto para vocês. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga no Instagram, que Vida do Mundo, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. E que curta esse vídeo, comente, me diga se vocês conhecem essa parte da história ou vocês conhecem este conto do Calvino, vou adorar saber. Então, rapidamente, eu escolhi aqui alguns trechos. Começa assim, o eu, identificando a parte do diálogo. Eu, majestade, santidade, imperador, general, não sei como vos chamar, sou obrigado a recorrer a termos que só em parte transmitem as atribuições de vosso cargo, apelativos que na minha língua de hoje perderam muito de sua autoridade, soam como ecos de poderes desaparecidos. Assim como desapareceu o vosso trono no topo dos altiplanos do México, o trono de onde reinastes sobre os astecas, como o mais augusto de seus soberanos e também o último, Montezuma. Mesmo chamar-vos pelo nome, para mim é difícil. Moctezuma, que aqui é usado, acho que o nome, na grafia original. Parece que assim soava realmente o vosso nome, que nos nossos livros de europeus aparece diversamente deformado. Moctezuma, um nome que, segundo certos autores, significaria, abre aspas, homem triste, fecha aspas. Vós bem teríeis merecidos este nome, vós que vistes ruir o império próspero e ordenado, como o dos astecas, invadido por seres incompreensíveis, armados de instrumentos de morte nunca vistos. Deve ter sido como se aqui nas nossas cidades baixassem de repente invasores extraterrestres. Mas nós, esse momento, já o imaginamos de todas as maneiras possíveis. Pelo menos assim acreditamos. E vós? Quando começastes a compreender que era o fim do mundo aquele que estáveis vivendo? Então percebam, aqui a gente já tem o tom da entrevista, porque a gente tem aqui um entrevistador, você já logo imagina branco, europeu, pela maneira de se dirigir a ele, o uso desse voz pode ser bem um espanhol, né? Da contemporaneidade, entrevistando Montezuma lá, figura do século. E o que é curioso é que ele começa com majestade, santidade, imperador, general. Nesse começo dá a impressão que ele vai ressaltar toda a importância do Montezuma. Só que, à medida que ele vai desenvolvendo a fala, a gente percebe ali uma crítica velada, né? Então ele fala, você quer tudo isso, com todos esses títulos, e aí depois fala do significado do nome, que é triste,
que ele ali, chefe de um império que foi perdido, por isso deve ser triste. Aqui a gente já tem um tom, né, que depois vai escalar muito no decorrer da entrevista. Aí o Montezuma responde: o fim, o dia rola para o poente, o verão apodrece no outono barrento. Assim cada dia, cada verão, nada garante que voltarão a cada vez. Por isso o homem deve cair nas boas graças dos deuses, para que o sol e as estrelas continuem a girar sobre os campos de milho, mais um dia, mais um ano. Então perceba, o Montezuma deixa claro que pela fala dele, é o fim é inevitável, o fim é para todos, o fim... Ele tem uma resposta um pouco estoica, né? Então, o fim é inevitável para todos, faz parte da condição de estar aqui nessa terra. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Percebam, ele não responde com agressividade, pelo menos não neste momento. Ele dá uma resposta assim mais blasé. E, enfim, a entrevista continua. Em um outro momento, o eu pergunta para ele: e realmente acreditastes que o deus Quetzalcóatl, não sei falar, Quetzalcóatl, alguma coisa assim, estivesse desembarcando à frente dos conquistadores espanhóis, reconhecestes a serpente emplumada sob o lemo de ferro e a barba preta de Hernán Cortés? Aí o Montezuma faz um lamento de dor. O entrevistador: desculpai-me, rei Montezuma, este nome reabre uma ferida em vosso espírito. Este nome qual? Do Hernán Cortés. Aí o Montezuma: chega, essa história foi contada demasiadas vezes. Que esse Deus, na nossa tradição, era representado com o rosto pálido e barbudo, e que vendo, o Montezuma solta um gemido, Cortés, pálido e barbudo, o teríamos reconhecido como Deus. Não é tão simples. As correspondências entre os sinais nunca são exatas, tudo é interpretado. A escrita transmitida por nossos sacerdotes não é feita de letras como a vossa, mas de figuras. E aqui o que a gente percebe? O Montezuma, num lamento de dor, o entrevistador interpreta isso como um pesar, uma culpa, uma ferida por tudo que Hernán Cortés fez. Na verdade, é possível interpretar como também uma expressão de irritabilidade e cansaço. De novo, esses homens brancos que já contaram essa história trocentas vezes, contam essa história de maneira simplista. A história não foi bem assim. Não simplifique os valores do meu povo. É mais ou menos isso que ele fala. Não tente traduzir para a sua escrita, para a sua forma de ver o mundo, o que o meu povo passou, o que ocorreu aqui. É mais ou menos isso que ele começa a dizer aqui, vai dizer mais claramente mais para o futuro. E aqui, eu não vou ler porque vai ficar muito longo, ele explica o que a interpretação de todos aqueles adereços, aquelas imagens pictóricas, das imagens, da escrita pictográfica, de como eles interpretaram, o que significava aquelas coisas para o povo dele, né? Então, as figuras, os trovões, essas coisas todas. E aí ele explica. E aí o cara insiste, fala assim: mas qual era o fundo de vossa incerteza, rei Montezuma? Quando vistes que os espanhóis não desistiam de avançar, que enviaram ao encontro deles embaixadores com presentes suntuosos, só servia para excitar sua avidez por metais preciosos, que Cortés se aliviava às tribos que suportavam mal as vossas vexações e as sublevava contra vós, e massacrava as tribos que por vós instigadas armavam-lhes emboscadas. Então o acolhestes como hóspede, como todos os seus soldados na capital, e deixastes que de hóspede se transformasse rapidamente em chefe, aceitando que se proclamasse defensor de vosso trono, periclitante, e com essa desculpa vos fizesse prisioneiro. Não me digas que era possível acreditar em Cortés. Então o que ele está falando? Ele está falando a história que nos contam, né? Que aí o Montezuma recepcionou Cortés, aí mesmo Cortés lá se esparramando, se apropriando das coisas, Montezuma o acolheu, o transformou em chefe, enfim, teve uma posição subserviente até o Montezuma ser aprisionado por Cortés, né? Essa história que nos conta, e dominar tudo ali e acabar com o povo. E aí, o que o interlocutor, este eu, fala?
Como você não percebeu, né? Como você não percebeu os avanços do Cortês, o que ele estava fazendo, como você cedia, mesmo percebendo que ele estava ali, né? Se aproveitando e fazendo tudo o que fez. Vamos ver a resposta do Montezuma. Os brancos não eram imortais, eu sabia. Certamente não eram os deuses que esperávamos, mas tinham poderes que pareciam ir além do humano. Nossas flechas entortavam contra suas couraças, suas zarabatanas de fogo, ou que outro instrumento do diabo fosse. Lançavam dardos sempre mortais. E, no entanto, não se podia excluir uma superioridade também de vossa parte, que talvez pudesse equilibrar a balança. Quando os levei para visitar as maravilhas da nossa capital, o espanto deles foi tão grande. Naquele dia, o verdadeiro triunfo foi nosso, contra os rudes conquistadores de além-mar. Um deles disse que nem mesmo lendo os seus livros de aventuras nunca tinha imaginado semelhante esplendor. Depois Cortês me fez refém no palácio onde eu o havia hospedado. Não contente em receber todos os presentes que eu lhe dava, mandou escavar uma galeria subterrânea até a sala do tesouro e o pilhou. Minha sorte era tão contorcida e espinhosa como um cactus. Mas essa soldadesca que montava guarda ao meu redor passava os dias jogando dados e trapaceando, fazendo barulhos repugnantes. Brigava pelos objetos de ouro que eu jogava como gorjeta. E eu continuava a ser o rei. Como dada provas diariamente, era superior a eles, era eu o vencedor e não eles. O que ele está dizendo? Olha, havia uma superioridade técnica aqui dos europeus, sim, né? E isso nos deixava espantado, mas nós tínhamos um outro tipo de superioridade, né? Que era a superioridade daquele império, de todas as características, a beleza natural, enfim, tudo que fizeram. Quem já teve a oportunidade de ir a Machu Picchu ou lá no México ver as pirâmides, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, ali também tem uma técnica. Tem um outro tipo de técnica, ali tem um engenho, ali tem um conhecimento, um saber de engenharia para construir aquelas coisas, que não é para qualquer um, né? Então não adianta falar que era civilização atrasada. E os espanhóis também ficaram espantados. Então o que ele está falando? Olha, ficamos espantados com algo desconhecido para nós, que era essa técnica que não conhecíamos, mas os espanhóis também ficaram. Estavam roubando ouro nosso, né? Ele abusou da nossa hospitalidade. Só que ele estava na condição de descortês, embora fosse cortês, perdoe-me o trocadilho, e eu era aqui o imperador. Então, para ele, ouro era valor, para mim não. Para mim era objeto de brincadeira, e eu ainda era o imperador. Então, assim, apesar do comportamento desonesto, eu ainda reinava em meu território, mais ou menos isso. E aqui continua, né? Não vou ler tudo, gente, porque senão o vídeo fica longo. Um outro trecho, né, o interlocutor do Montezuma. Rei Montezuma, aquele era o primeiro verdadeiro encontro da Europa com os outros. O Novo Mundo fora descoberto por Colombo menos de 30 anos antes e até então só se tratara de ilhas tropicais, aldeias de cabana. Agora era a primeira expedição colonial de um exército de brancos que encontravam não os famosos selvagens, entre aspas, sobrevivente da idade de ouro da pré-história, mas uma civilização complexa e riquíssima. E foi justamente nesse primeiro encontro entre o nosso mundo e o vosso, digo o vosso mundo como exemplo de qualquer outro mundo possível, que aconteceu algo irreparável. É isso que pergunto a vós, Rei Montezuma. Diante do imprevisível demonstrastes prudência, mas também insegurança, tolerância. E de certo, assim não evitastes ao vosso povo e à vossa terra os massacres, a ruína que se perpetua através dos séculos. Talvez bastasse vós opor resolutamente aos primeiros conquistadores para que a relação entre mundos diferentes se estabelecesse sobre outras bases, tivesse um outro futuro. Talvez os europeus avisados da vossa resistência tivessem ficado mais prudentes e respeitosos. Talvez ainda estivéssemos em tempos de estipar das cabeças europeias a planta maligna que estava apenas brotando. A convicção de ter direito de destruir tudo que é diferente, de pilhar as riquezas do mundo, de expandir pelos continentes a mancha uniforme de uma triste miséria
Então a história do mundo teria tomado outro rumo. Compreendei, rei Montezuma, compreende, Montezuma, o que te diz um europeu de hoje, que está vivendo o fim de uma supremacia em que tantas extraordinárias energias se voltaram para o mal, em que tudo o que pensamos e realizamos, convencidos de que fosse um bem universal, traz a marca de uma limitação. Responde a quem se sente vítima como tu, responsável como tu. Vejam como ele vai sendo incisivo e percebam a manobra canalha desse entrevistador. Ele fala, talvez se você tivesse comportado de outra forma, nós, europeus, não tivéssemos sido tão perversos com seu povo. Você deveria ter resistido, que aí teríamos uma outra história. Seu povo não teria sido extinto, a gente não teria se tornado esses seres terríveis que nos tornamos, né? A sua subserviência, a sua submissão, sua falta de resistência nos transformou no que nos tornamos. É mais ou menos isso. Tá querendo culpabilizar a vítima. Aí ele termina assim, né? Responde a quem se sente vítima como tu, responsável como tu. Nós, europeus, somos vítimas. Nós, europeus, somos responsáveis, mas também somos vítimas. Você, Montezuma, é vítima, mas também é responsável. Perceba. Aí, Montezuma, tu também falas como se estivesse lendo um livro já escrito. Para nós, na época, descrito só havia o livro dos nossos deuses, as profecias que podiam ser lidas de 100 maneiras. As profecias que podiam ser lidas de 100 maneiras. Tudo devia ser decifrado. Cada fato novo devíamos, em primeiro lugar, inseri-lo na ordem que sustenta o mundo e fora do qual nada existe. Cada gesto nosso era uma pergunta que esperava resposta. E, para que cada resposta tivesse uma contraprova segura, eu devia formular as minhas perguntas de duas maneiras. Uma no sentido e outra no sentido contrário. Perguntava com a guerra e perguntava com a paz. Por isso é que eu estava à frente do povo que resistia e, ao mesmo tempo, estava ao lado de Cortés, que eu subjugava cruelmente. Estás dizendo que não lutamos? A cidade do México se rebelou contra os espanhóis. Choviam pedras e flechas de cada telhado. Foi então que meus súditos me mataram a pedradas quando Cortés me mandou pacificá-los. Depois os espanhóis receberam esforços, os insurretos foram massacrados, nossa cidade incomparável foi destruída. A resposta daquele livro que eu andava decifrando foi: por isso vês a minha sombra perambulando curvada entre estas ruínas desde então. Aqui tem muita coisa interessante. Primeiro, ele fala, olha, de novo você vem repetindo o que a gente vê em livros aí. Só que ele não usa essas palavras aqui, mas eu estou resumindo a ideia. Você está cometendo anacronismo. Ou seja, você, com o olhar do século XX, né, isso aqui foi escrito no século XX, com a interpretação do século XX, você me cobra um comportamento no século, acho que 15, 16. Com todas as histórias que já foram contadas depois, né, desse período do ocorrido. Você tem um acúmulo de todas as histórias, todas as interpretações que foram contadas, que foram narradas depois, e vem me julgar. Na hora, no momento ali, no calor da hora, não havia esse distanciamento histórico. Não havia o distanciamento de quem está ali no conforto do seu lar refletindo sobre aquilo. Primeiro que ele estava ali no momento de guerra, né, no olho do furacão. E depois não tinha esse distanciamento histórico, esses acréscimos. Interpretações, muitas vezes equivocadas, narrativas construídas que favoreciam os europeus. Ele deixa bem claro aqui. Quem disse que nós não lutamos? Lutamos. E aqui ele narra o episódio da história que Cortés mandou aprisionar o Montezuma, e aí o povo se rebelou, tal, começou a lutar contra, e aí o Cortés pediu para o Montezuma, como chefe reconhecido, divindade daquele povo, mandasse o povo ficar quieto, apaziguar, fazer aquele discurso que favorecia o Cortés. E foi aí que o Montezuma foi apedrejado e morto pelo povo, né? E essa é a história. E aí o Montezuma levanta esses pontos, né? Então, assim, há uma contradição, né? Você está reclamando que eu me comportei dessa forma, mas eu morri porque o povo estava lutando. Como é que fala que nós não lutamos? Aí o interlocutor fala, essa é a parte que eu mais gosto. Mas também para os espanhóis éreis
os outros, os diferentes, os incompreensíveis, os inimagináveis. Os espanhóis também tinham de decifrá-los. De novo, querendo colocar aqui o explorador na condição de vítima também. Aí o Montezuma fala: vós vos apropriais das coisas. A ordem que rege o vosso mundo é a da apropriação. Tudo o que tinhais de entender era que possuíamos uma coisa que, para vós, era digna de apropriação, mas que para qualquer outra, e que para nós era apenas uma matéria bonita para as joias e os ornamentos. O ouro. Vossos olhos procuravam ouro, 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 e vossos pensamentos giravam como abutres em torno desse único objeto de desejo. Para nós, ao contrário, a ordem do mundo consistia em doar. Doar para que os dons dos deuses continuassem a nos cumular, para que o sol continuasse a se levantar toda manhã, abeberando-se do sangue que jorra. E aí, o que ele está falando de novo? Nós temos outros valores. Então, me comportar como eu me comportei, que é o que? Cedendo, doando, faz parte da minha cultura, é valor para a minha cultura. Para vocês, o valor está no ouro, né? E o ouro para a gente não é relevante. Aí a entrevista segue, tem partes bem interessantes aqui, mas eu acho que eu já li as principais. E esse vídeo já está longo, também não é a ideia ler todo o conto, porque senão vocês vão perder o interesse em ler. Eu só vou ler aqui o finzinho, né? Porque a entrevista continua nesse tom. Então, a última pergunta que é feita ao Montezuma. Aqui os dois últimos trechos finais. O interlocutor. Vós, astecas, é que deveríeis ter desembarcado perto de Sevilha, invadido a Extremadura. A história tem um sentido que não se pode mudar. Aí o Montezuma. Um sentido que tu, homem branco, queres lhe impor. Do contrário, o mundo desaba sob teus pés. Eu também tinha um mundo que me sustentava, um mundo que não era o teu. Eu também queria que o sentido de tudo não se perdesse. E aí o interlocutor. Sei porque eras tão apegado a isso. Porque se o sentido do teu mundo se perdesse, então as montanhas de crânios empilhados nos ossuários dos templos também não teriam mais sentido. E a pedra dos altares se tornaria uma bancada de açougueiro conspurcada de sangue humano inocente. Aí o Montezuma. É assim que hoje tu, homem branco, enxerga as tuas carnificinas. E aí termina. Então, o que o cara aqui tá falando? Criticando, né, os hábitos culturais de Montezuma e seu povo, com a ótica do europeu, que não tem valor para a cultura do povo asteca. E aí, ele aqui, né, nessa atitude passivo-agressiva, fala isso, criticando ali todos os ritos sagrados, os crânios e tal. E o Montezuma fala: olha, é você que faz isso. E o pior, ele não fala porque o livro termina, né? O conto termina. Você faz isso por dinheiro. Nós fazemos isso por crença, por hábito cultural, por um valor que é espiritual. Não é pelo valor do capital. É mais ou menos isso, né? Então, assim, tudo que você faz, todo imperialismo, toda essa questão é pela matéria. Nós fazemos pela transcendência. É mais ou menos isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês conheciam esse conto. Eu adoro esse conto. Muito obrigada, beijo.